Na cruz morreu por nós. Isso é uma maravilha, presente de Deus. Obrigado, Léo. Nós vamos dar continuação à nossa série de sermões. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Eu quero convidar você novamente a abrir no capítulo 1. Nós já estudamos aí 2 sermões nos 4 primeiros versículos. E hoje, com a graça do Salvador, a gente vai vencer todo o capítulo 1. Parte final. Nós estamos tratando da supremacia de Jesus. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre a supremacia de Jesus sobre os anjos. E a importância que isso tem também para os nossos dias. Eu vou ler todo o capítulo 1, são apenas 14 versículos. Eu espero que você possa acompanhar. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto das Escrituras: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos Deus em algum momento diz: você é meu filho, hoje eu te gerei, hoje eu gerei você? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que aos seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê orientação nessa noite. Senhor, mais uma vez nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar na tua casa para cultuarmos ao Senhor. O Senhor bondosamente já recebeu os nossos louvores, nossas orações, já recebeu mesmo, Deus, a gratidão com que lemos a tua palavra até aqui. E agora, Senhor, em especial, nós lhe pedimos que o Senhor nos ajude a entender a ministração da tua palavra, para sermos moldados de acordo com o teu querer e a tua vontade. Fala conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Às vezes nós lemos textos como esse, texto que tem algumas questões tão complexas e tão pontuais com respeito ao seu tempo, e a gente tem a tendência de imaginar: pastor, esse texto não tem muita coisa a nos dizer aqui nos nossos dias. O que é um grande engano. Porque quando nós vamos olhar a perspectiva dos nossos dias, nós vamos ver que cada vez mais as pessoas têm se afastado de um conceito verdadeiro da palavra de Deus. Hoje nós temos percebido crescer uma espécie de misticismo cristão dentro das igrejas. Eu já falei para os irmãos que eu tenho... eu acho que é um péssimo hábito de ver algumas postagenzinhas de alguns cultos por aí, e aquilo, ao mesmo tempo que me diverte, me entristece. Às vezes eu compartilho com o Leno, compartilho com o Vinícius, que estão aí na caminhada pastoral, até alguns que eu mandei para o Vinícius falava para mim: não pode ser verdade, isso aqui é brincadeira, é armação, não pode haver verdade nisso, de tão absurdo que é.
Porque as pessoas cada vez mais, mesmo dizendo-se cristãs, têm se afastado da palavra de Deus, têm se afastado dos conceitos de Jesus e têm inventado percepções particulares para a adoração a Deus. Isso é muito ruim. Aqui, os hebreus, os primeiros leitores dessa carta, eles tinham uma fé muito grande nos anjos, eles tinham uma consideração muito grande para com os anjos, nós já falamos acerca disso. E hoje em dia, nós precisamos perceber que também muitas pessoas têm consideração com tantas outras coisas que não seja Deus. E essa carta é tão atual para nós, nos dias de hoje, quanto ela era 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, quando ela foi escrita. Mas para a gente rememorar rapidamente aquilo que nós já vimos até aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele já, nessas primeiras linhas introdutórias, já descreveu Jesus, o Filho eterno, com 7 afirmações muito fortes. Diz que Jesus é o profeta por meio do qual Deus falou. Jesus é o Criador que fez o universo. Ele é o herdeiro de todas as coisas, o representante do ser de Deus, ou resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Diz que Jesus é o sustentador de todas as coisas, o sacerdote que trouxe purificação dos nossos pecados, o rei que sentou-se no lugar de honra. E aqui ele quis deixar bem claro, logo de início, que em Jesus nós não estávamos tratando com um mero profeta do passado, nem mesmo com um anjo vindo da presença do Todo-Poderoso, mas com o unigênito Filho de Deus. Na passagem dos 4 primeiros versículos, os 2 últimos sermões que nós estudamos aqui nos domingos, nós vamos perceber que ele se preocupou, o autor da carta aos Hebreus, em demonstrar a superioridade de Jesus sobre todos os profetas. Ou seja, se os cristãos daquela época, ou se os hebreus que estavam recebendo a carta, tinham dado máxima atenção àquilo que os profetas haviam dito, quanto mais eles deveriam prestar atenção àquilo que o Filho estava revelando em si mesmo. E agora, o autor de Hebreus não para por aí. Ele começa a empreender a tarefa de demonstrar a superioridade de Jesus acima dos anjos. Perceba, irmãos, Jesus é maior do que qualquer tipo de manifestação ou experiência angelical que as pessoas tenham nas igrejas nos dias atuais. Isso se dá, irmãos, para chamar a atenção acerca da importância de atentar para a palavra e a pessoa de Jesus. Lembro-me de uma frase de Lutero, que ele orava para que Deus o mantivesse firme, sem vacilar da fé cristã genuína, ainda que as heresias fizessem chover milagres. Eu acho aquilo assim maravilhoso, a oração dele é muito forte. Imagine você, imagine Lutero fazendo essa mesma oração nos dias de hoje, onde as igrejas estão tão espalhafatosas, onde cada vez mais a mensagem da cruz é deixada de lado por pantomimas e teatros e um monte de outras coisas que são feitos nas igrejas em nome de Jesus. Lutero diz: Senhor, que eu me mantenha firme, ainda que ninguém fique comigo, ainda que mesmo que essas heresias façam chover milagres, que a minha fé não arrede o pé da verdade. E aqui, irmãos, nós precisamos olhar para essa carta, tal qual o autor de Hebreus gostaria, intentava que os seus primeiros leitores olhassem também para essa carta. Se os judeus estavam respeitando os profetas e os anjos, e eles consideravam o ministrar da palavra feita pelos profetas e feita pelos anjos, já falamos aqui da importância tanto dos profetas quanto aos anjos, quanto mais devem atentar para Jesus. Isso é importantíssimo para os nossos dias. No meio do misticismo que nós temos vivido, no meio de tantas revelações que nós temos visto nos nossos dias, de uma iconolatria, onde as pessoas têm idolatrado pastores, bispos, onde os próprios pastores e bispos já não estão mais satisfeitos com os seus títulos ministeriais padrão. Diga-se de passagem, irmãos, o título de pastor, de bispo ou qualquer coisa, ele não é um título honorífico. Ele é simplesmente uma designação de serviço. Quando você vira alguém e fala, aquele ali é o pastor, não significa que você precisa abrir o caminho, como o mar vermelho se abriu para que ele passe no meio e ninguém rele nele. Quando você vira, aquele é o pastor, você fala, bom, já sei, aquele ali
onde ele pode me servir. Aquele lá ele precisa me servir com a palavra, aquele lá precisa me servir com atenção, aquele precisa me servir com orações, aquele precisa me servir visitando, orando, ministrando na palavra de Deus. Não é um título honorífico, mas uma designação de serviço, tal qual é o presbítero, tal qual é o diácono, o professor, o líder de música e qualquer serviço na igreja. Todo cargo na igreja é um cargo de serviço à obra do Senhor. Quando nós vemos o mundo como ele está, totalmente envolto na iconolatria, onde os pastores já querem ser bispos, apóstolos. Esses dias eu vi um aí com patriarca, né? Eu já tinha visto pai apóstolo também, tá? Pai apóstolo, é verdade. Ele, inclusive, eu conheço essa igreja, não vou dizer qual é, mas inclusive ele obrigou que os líderes da música daquela igreja local o chamassem de pai apóstolo. Aí foram perguntar para ele, mas por que pai apóstolo? Porque eu sou um apóstolo e sou o pai de vocês na fé. Vocês só se converteram por minha causa. Eu já chamaria o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo, né? Então você vai vendo essas questões. Outro pastor brasileiro diz que é patriarca. Irmão, você entende o que um pastor quer dizer acerca de si mesmo quando ele diz que ele é um patriarca? Você sabe quem são os patriarcas do Antigo Testamento, da Bíblia? A quem Deus era conhecido por ser chamado por seus nomes? Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora o René Terra Nova queria que fosse chamado de Deus do René Terra Nova. As pessoas estão enlouquecendo na sua egolatria. E o pior, irmãos, que quando você vai ouvir um sermão pregado por alguém assim, uma palestra, por assim dizer, você ouve muitos glórias a Deus. Muitos aleluias, muitos améns, todos eles não calcados nas Escrituras. Então, para nós é importante nós entendermos a magnitude de Jesus, sobre qualquer tipo de manifestação. Aqui em específico, o autor está falando dos anjos. Porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas têm empreitado o seu conhecimento bíblico e a sua fé a outras pessoas que não têm compromisso com a verdade. As pessoas não leem a Bíblia e aquilo que é dito nos púlpitos para eles é Bíblia. Deveríamos ser tal qual os bereanos. O apóstolo Paulo, imagina você, Paulo pregando. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, viu, irmãos? O Novo Testamento estava sendo escrito. Estava acontecendo. Ou melhor, eles eram o Novo Testamento, estavam vivendo o Novo Testamento. Mas Paulo ia pregando acerca do profeta Jesus que estava ali, que havia sido morto, que ressuscitou. E os irmãos de Bereia pegavam os rolos que eles tinham, as porções que eles tinham, iam conferindo se a pregação de Paulo estava de acordo com a revelação dada por Deus aos profetas no Antigo Testamento, para ver se Paulo estava falando daquele Messias que havia sido anunciado e que iria de vir. Era muito mais complexo do que nós. A gente tem uma facilidade, irmão, você tem no seu celular. Você pode conferir na língua que você quiser, na versão que você quiser, no padrão que você quiser. E nem precisa o Wi-Fi. Você pega o Wi-Fi de alguém, baixa, ela está ali, no seu celular. Mas nós estamos vivendo dias em que as pessoas empreitaram suas mentes e corações, porque não querem aprender a verdade. Por isso, nós precisamos considerar quem é Jesus e atentarmos para a sua palavra. E é esse apelo que o autor de Hebreus faz. Se vocês deram atenção aos profetas, se vocês deram atenção aos anjos, vocês precisam dar atenção a Jesus. Porque Jesus é superior aos profetas e Jesus é superior aos anjos. Com respeito a esse segundo aspecto da supremacia de Jesus sobre os anjos, a primeira verdade que ele nos mostra aqui a partir do versículo 4 é que o nome de Jesus é mais excelente do que o nome de qualquer anjo. Esses dias eu vi uma encenação lá. Eu preciso parar de ver essas coisas. Eu confesso que eu acho que eu peco.
Porque eu rio e falo, não pode ser verdade também. Mas eu assistindo uma dessas encenações, a pessoa falou, olha, o Miguel está aqui. Na hora, tenta lembrar que Miguel, que eu lembrei. Miguelzinho, nossa, aqui. Né? Eu até falei, será que o Will foi no culto lá? Né? Estava olhando, às vezes o Miguel estava lá, né? Mas eles estavam falando do anjo, e fazia todo um negócio assim, como se eles estivessem vendo. Irmãos, nós não precisamos de pantomima nenhum para afirmar que Jesus está aqui. Porque a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele ali está presente. Diga-se mais, Ele está em todos os lugares, até nos lugares que nós não gostaríamos que Ele fosse conosco. E o nome de Jesus é excelente acima de qualquer tipo de anjo, qualquer tipo de hierarquia das miríades celestes. O texto nos diz que Jesus tornou-se tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Como nós já vimos e conversamos anteriormente, no pensamento judaico, os anjos mantinham um importantíssimo lugar como mediadores da revelação de Deus ao seu povo. Por isso o escritor passa a demonstrar a superioridade de Cristo sobre os anjos, a fim de estabelecer a superioridade da mensagem que é dada por Ele. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Não existe nenhuma mensagem superior a revelada nas Escrituras. O apóstolo Paulo chega a dizer, ainda que um anjo venha. Olha só a autoridade das Escrituras. O próprio apóstolo Paulo diz que se porventura viesse um anjo dos céus e pregasse qualquer tipo de mensagem, Paulo diz um outro evangelho, mas a ideia de Paulo é que se ele pregasse qualquer coisa diferente daquilo que havia sido pregado, seja em forma de complementação ou forma de extirpação de qualquer tipo de conceito. Paulo diz mais, se eu mesmo, como apóstolo, voltar aqui e pregar algo diferente daquilo que foi pregado, que eu seja considerado anátema. Num bom português, maldito, amaldiçoado. Alguém que não tem parte com Deus. A revelação máxima da vontade de Deus está em Cristo e nas Escrituras. Havia ainda um pensamento naquela época, de que Jesus pudesse ser um anjo de maior status do que os demais. Uma espécie de mestre dos anjos. Mas isso também é rechaçado pelo autor de Hebreus, quando ele faz afirmações taxativas acerca da divindade de Jesus. Irmãos, o Jesus que nós cremos, o Jesus que nós pregamos, é o Filho do Deus vivo. É o próprio Deus encarnado. A obra executada por Jesus não é apenas superior às que os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento e os anjos realizaram. Ela é o motivo da realização deles e o objetivo da realização deles. Ela é em si o aperfeiçoamento de todo o Antigo Testamento. Perceba que o autor de Hebreus diz que Jesus se tornou superior. A sua obra, aquilo que ele fez, a sua realização, apontou de maneira óbvia e clara para a sua superioridade, para aquilo que ele de fato é. Ele não é superior apenas por aquilo que ele realizou, mas por aquilo que ele é, o próprio Deus. Por ter feito aquilo que ele fez. Daí, as Escrituras nos dizem que Jesus herdou um nome mais excelente do que os anjos. E essa declaração, irmãos, é a mesma feita por Pedro, no seu discurso perante o Sinédrio, lá em Atos, capítulo 4, especificamente no versículo 12. Pedro deixou bem claro, explicando para aquelas pessoas, ele e João, poderosamente, quando eles eram incitados a não pregar o Evangelho, eles olharam para aqueles homens, a Bíblia nos diz nos versículos anteriores que, cheios do Espírito Santo, disseram, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome das Escrituras, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Enoque, Elias, Davi,
Salomão, nenhum outro nome nas Escrituras. João Batista, dos nascidos de mulher, o maior de todos os homens. Não há nenhum tipo de arcanjo ou anjo da miríade celeste, Miguel, Gabriel ou qualquer outro nome que você se lembrar nas Escrituras. Sequer Melquisedeque, um sacerdote que ninguém sabe de onde veio nem para onde ia, que tipificava a própria pessoa de Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome. É somente no nome de Jesus. E quando nós falamos do nome de Jesus, nós estamos falando da pessoa de Jesus, de quem Ele é, da sua obra, dos seus méritos, do seu sacrifício na cruz. Irmãos, o nome de Jesus é superior a todas as coisas, porque Ele recebeu esse nome superlativo do próprio Pai. Ele é o Filho eterno, que tomou sobre si a natureza humana, a fim de nos livrar do pecado e da morte, tendo voluntariamente assumido por um certo tempo uma posição considerada até menor que os anjos. Nós vamos estudar isso aqui no próximo sermão. Quando fala foi feito um pouco menor que os anjos, Ele se fez carne e habitou entre nós. Lembra daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou. E o esvaziar ali, irmãos, não é em nenhum momento deixar de ser, mas é ser e abrir mão de usar os privilégios de quem Ele era. Ele tornou-se homem. E agora, como Messias, ressuscitado e assunto aos céus, Ele é reconhecido como Filho de Deus. Assim, a exaltação de Cristo lhe outorga dignidade muito acima de qualquer anjo, muito acima de qualquer manifestação. E aqui eu quero me tomar a liberdade de fazer uma aplicação para os nossos dias místicos. Qualquer tipo de manifestação de espiritualidade que não estiver consonante com as Escrituras também é anátema. Porque o único nome que há salvação é o nome de Jesus. Hoje muitas pessoas têm colocado várias outras coisas em pé de igualdade com a verdade revelada por Cristo Jesus. Muitos consideram a tradição da igreja, e quando a gente fala da tradição da igreja, automaticamente vem o romanismo na nossa mente. Mas nós que somos uma igreja histórica, nós temos maravilhosos benefícios, mas nós temos algumas tentações com as quais nós precisamos tomar cuidado. Já ouviu aquela expressão, eu sou presbiteriano de pai, meu avô, meu bisavô, as tradições profundas da igreja? Isso é maravilhoso, é bênção, em momento algum isso é ruim. O problema é quando nós nos apegamos a isso no lugar de Cristo. Antes de sermos bons presbiterianos, somos péssimos pecadores, salvos pela boa graça e boa misericórdia de Cristo Jesus, que resolveu nos arrebanhar nesse aprisco. Presbiteriano é o aprisco no qual nós estamos arrebanhados. Presbiteriano é a grama que nós comemos. Mas o pastor continua sendo Jesus. Muitos consideram a tradição da igreja, outras revelações de pregadores modernos, outro ainda as especulações científicas. Hoje pela manhã conversava com o Dani aqui sobre algumas especulações que há nos nossos dias. Outros ainda consideram os milagres maiores do que a revelação de Jesus, dentre muitas as coisas, mas o texto é taxativo. O nome de Jesus é superior a todas as coisas, inclusive aos próprios anjos. Outro aspecto que o autor de Hebreus nos deixa bastante claro é que o nome dele não é apenas superior, mas Jesus é adorado pelos anjos. Isso tem uma implicação muito importante para nós. Porque aquilo que eles consideravam ser superior, os próprios anjos, deviam adoração a Jesus. Perceba o que está escrito a partir do versículo 5, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Diz assim: pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. Qual versículo bíblico que você encontra uma asseveração dessa? Deus dizendo a algum anjo. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o
adorem. Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Apocalipse, e nós vamos ver a revelação que João recebeu do céu, algumas verdades ali me saltam aos olhos. Diz que todos os anjos se prostram diante do Senhor, juntamente com os anciãos, os seres viventes e todos os salvos, aquela comunidade maravilhosa vestida de branco, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tudo no céu manifesta a glória de Cristo. Ele é digno de ser adorado. O autor de Hebreus, ele apresenta uma comparação entre Jesus e os anjos, apontando para a supremacia de Jesus. E eu vou citar aqui 5 comparações que ele faz. Por exemplo, no capítulo, aqui no versículo 5, ele diz que Jesus é o Filho de Deus. Mas no versículo 7, ele diz que os anjos são o quê? Mensageiros de Deus. São importantes? Têm importância? Como mensageiros. No versículo 6, ele diz que Jesus é o alvo de toda adoração. E ainda no versículo 6, diz que os anjos adoram a Jesus. Eles são menores do que Jesus. No versículo 2 e no versículo 10, ele diz que Jesus é o Criador de todas as coisas juntamente com o Pai. E no versículo 7, ele diz que os anjos são seres que foram criados por Deus e por Jesus. No versículo 3, Jesus é o autor da salvação. No versículo 14, os anjos são os ministros dessa salvação. Eles servem aos salvos por Cristo Jesus. No versículo 8, mostra Jesus como governante, sentado, reinando. E no capítulo 2, versículo 5, mostra os anjos como súditos de Jesus. Perceba a grande diferença que há entre Jesus e os anjos. Enquanto Jesus é o Filho gerado de Deus, por quem Deus falou aos nossos corações, conforme nos diz o versículo 1, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Enquanto Jesus é o primogênito de toda a criação, os anjos são seres criados, são chamados para adorar e servir ao Filho. Jesus é o Filho de Deus, o unigênito. Todos os demais são criaturas que lhe devem adoração. Se nós formos olhar ainda o versículo 13, o Senhor diz: ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés? Essa figura é bastante clara acerca de Jesus como vitorioso. A nenhum dos anjos Deus fez sentar-se à sua destra, só o Filho tem esse lugar e essa condição de honra por herança e dignidade. Mais uma vez, olhando para o Apocalipse, você vai ver João dizendo que houve um momento no céu em que houve um silêncio e eles estavam preocupados porque chegou o livro da vida e aquele livro precisava ser aberto. E eles perguntavam: quem é digno de abrir o livro? Quem será digno de tomar os selos? E eles ouviram uma voz, que Jesus era digno de tomar o livro e abrir todos os selos, porque ele foi morto, e com o seu sangue ele comprou para Deus todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. Jesus é digno de ser adorado. Só o Filho tem esse lugar e essa condição de herança e de honra por dignidade. Ele é digno de todos, de que todos os adorem. E aí vem uma aplicação para nós também. Imagine você, se o texto é claro, taxativo, dizendo que Jesus é tão superior aos anjos, que ele deve ser adorado pelos anjos, quanto mais a nós. Hoje, muitas vezes, nos cultos, irmãos, nós adoramos tanta coisa sem ser Deus. Eu lembro-me que, na minha juventude, uma vez nós estávamos cantando uma canção na igreja, e chegou um presbítero amorosamente, depois do culto, e falou assim: vocês cantaram para o diabo hoje. E a gente assustou. Como assim? Cantamos para o diabo. Ele falou: vocês cantaram para o diabo hoje. E num primeiro momento as pessoas têm aquela ideia de: não, presbítero, acha que ele vem falar isso? E ele nos explicou, ele falou: vem cá, lembra a canção que vocês cantaram? Tem um momento que ela fala assim, sobre Jesus. Ela diz: e o inferno tremeu,
E o diabo tremeu. E num dado momento vocês falam assim: ó Satanás, tu tremestes. Vocês se voltaram para dizer para o diabo: o diabo não tem lugar no nosso culto. Você não precisa dizer nada para ele, nenhum tipo de declaração. O culto é somente para Deus, único e exclusivamente para Deus. E aquilo me acendeu uma luz, nunca mais cantamos aquilo. Foi obrigado, presbítero, por nos ter alertado. Mas quantas vezes nós estamos nos cultos cantando para as pessoas? Você é isso, você é aquilo. Ué, a adoração não é a Deus, não é a Jesus. O que nós deveríamos cantar é os méritos de Cristo, quem Ele é, aquilo que Ele faz, a sua supremacia, a sua obra, o seu amor. Como cantamos aqui, nós cantamos essa história contando que Cristo morreu por nós. Essa é a nossa canção. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é aquele que vai voltar e por quem nós ansiamos. Ele é soberano sobre a terra, Ele é o Senhor, Ele é digno de adoração, Ele é aquele que é a luz do mundo que nós viemos adorar. Ele é aquele cujo amor não falha e aquele que pode nos abençoar, porque Ele é o próprio Deus. Então, se os anjos o adoram, quanto mais nós. E aí a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque a adoração não se dá só no culto. Culto é um momento de adoração coletiva. Quando você saiu de sua casa, veio se reunir aqui, para bendizer o Senhor, junto com seus irmãos. É um momento específico, você tem uma banda, tem todo um equipamento, todo um aparato, a gente canta canções, todo mundo junto. Mas a adoração é um estilo de vida. O presbítero Lucas muito bem disse aqui, no início do culto, da importância de nós vivermos e não sermos apenas um clube teológico de final de semana, que conhecem verdades sobre Jesus, estão prontos para dizer historicamente, teologicamente quem Jesus é, mas não conseguem viver isso na prática. Se nós entendemos que Jesus é maior que os anjos e que os anjos devem adorá-lo, perfeito, mas se nós não o adorarmos como Ele é digno de ser adorado, essa verdade não tem efeito para nós, é apenas conhecimento. Tem muita gente que não gosta de ler o livro de Tiago, viu? Lutero tinha dificuldade com a carta de Tiago. Por quê? Tiago está longe, irmão, de salvação por obras. Tiago não fala de salvação por obras. Mas Tiago também deixa bem claro que quem é salvo tem as obras do salvo ali. Pastor, isso é heresia? Não. Tiago está completamente consonante com a verdade dita nas Escrituras, que aqueles que foram salvos andarão nas boas obras que Deus de antemão preparou para que eles andassem nelas. De maneira, irmãos, que todo conhecimento bíblico que não descer da nossa mente para o nosso coração e não moldar a nossa vida é apenas o conhecimento de mais uma história, de tantas as histórias que nós conhecemos. O que o autor de Hebreus queria que aqueles irmãos entendessem, e também eu e você, é que se eles respeitavam a manifestação dos anjos, Jesus era muito maior, porque os próprios anjos o adoravam, e a nossa vida deve ser vivida para adorar esse Jesus. Terceira e última verdade que ele nos fala acerca da supremacia de Jesus sobre os anjos é que Jesus é criador e os anjos o servem. Essa é a função dos anjos, servirem, nada mais do que isso. Os anjos não são para ser adorados, eles são servos de Deus. A partir do versículo 10, em específico o versículo 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos estão a serviço e eles são temporais, mas Jesus é o Criador eterno. Versículos 10 a 12 diz: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupa serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Jesus é o Criador eterno. E essa longa citação dos versículos 10 ao versículo 12, ela é uma repetição, uma aplicação daquilo que está escrito no Salmo 102, os versículos 25
até o 27. Deixando bem claro que Jesus é o fundador da terra. Tudo que há na terra é obra de Jesus como Criador. Os anjos não a fundaram, porque eles também fazem parte dessa criação. Jesus é o Criador, e um dia dará fim a essa antiga criação que nós temos aqui. Um dia essa terra vai passar, vai acabar. E esse mesmo Jesus trará a nós novos céus e nova terra, onde nós estaremos com Ele. Tudo ao nosso redor será mudado, mas Cristo jamais mudará. O próprio autor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, faz uma afirmação tremenda sobre Jesus. Diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O tempo todo não há mudança. Ele é sempre constante. Ele é sempre o mesmo. Diga-se de passagem, isso nos dá uma segurança maravilhosa, irmãos. Imagina se Jesus fosse inconstante como nós. Já imaginou? Já imaginou se a constância do seu amor fosse variar de acordo com a prática dos nossos pecados? Nós estávamos todos perdidos. Diga-se de passagem, é por isso que nós não usamos a frase que Deus é fiel a nós. Porque Deus é fiel a Ele mesmo. Porque se a fidelidade de Deus fosse uma resposta à nossa fidelidade, nós estaríamos mortos. A própria Bíblia nos diz: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele jamais, de maneira alguma, vai negar a si mesmo. Ele é constante o tempo todo. A criação, eu, você, os anjos, tudo aquilo que nós vemos é tal qual uma roupa velha, que um dia será trocada por uma nova, o novo céu e a nova terra. Como o apóstolo Paulo diz, essa nossa carne mortal será revestida de uma carne imortal. Aquilo que é corruptível será revestido daquilo que é incorruptível. Aquilo que perece aqui será revestido daquilo que é eterno. E nós reinaremos com Ele. Jesus, na qualidade de Criador, fez o mundo e não sofre com as intempéries e com todas as demais coisas criadas. Ele não muda. Assim, os anjos são matéria criada e servem o mundo como mensageiros de Deus, mas Cristo é eterno, acima do mundo, sendo antes dele e depois dele, acima dos anjos, entronizado com o Pai. Cristo é soberano. Cantamos aqui: Tu és soberano sobre a terra. Apenas sobre a terra? Sobre os céus, Ele também é Senhor. E não é por partes. Ele tem um senhorio absoluto. Sabe o que significa isso? Significa que há absolutamente nada na obra da criação. Nada. A Bíblia, inclusive, especifica isso para que nós entendamos. Um fio de cabelo da cabeça, uma folha de uma árvore, um passarinho, nada. Nada ocorre na criação que esteja longe, não apenas do olhar de Jesus, mas da manifestação poderosa da sua vontade. É Ele quem cuida de nós. Mais uma vez o autor cita aqui agora o Salmo 110, versículo 1. O fato de Jesus Cristo estar agora sentado à destra do Pai, o lugar de honra, é mencionado várias vezes no Novo Testamento. Você não encontra isso de nenhum anjo. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, em Atos, em Romanos, Colossenses, Hebreus, na primeira carta de Pedro, mostra Jesus assentado no trono, no lugar de honra. E todas as demais coisas o servem. Os anjos são espíritos ministradores que servem a Cristo que está entronizado. Mais ainda, eles são ministros a nós, aqueles que são herdeiros da fé em Cristo Jesus. Assim como os anjos servem a Cristo, irmãos, nós precisamos também pensar: será que nós também temos servido ao Senhor? Porque eu temo que talvez a gente tenha recebido dons maravilhosos de Deus. Deus derramou da multiforme graça sobre mim e sobre você. Nos deu inteligências muito específicas e particulares.
Alguns de nós aqui são mestres em coisas específicas que os outros não são. De maneira que todos nós precisamos um pouco do outro naquilo que o outro tem a nos dar. Não tem nenhum de nós aqui que seja completo em si mesmo. Haja vista que Deus usa a figura do corpo para falar sobre a igreja. E o corpo tem vários membros, mas todos edificam e trabalham para o mesmo corpo. Então, é preciso que nós pensemos se nós, de fato, temos trabalhado para esse Jesus. Porque Ele está entronizado e até os anjos o servem. Nós temos servido a Jesus? Nós temos reconhecido a sua supremacia acima de todas as coisas, a ponto de sentirmos-nos chamados a servi-lo também, e a servi-lo por intermédio de servir a igreja, e a servi-lo com tudo que somos, com a nossa vida, na igreja, em casa, no mundo, na sociedade. Porque nós somos chamados a esse serviço santo ao Senhor Jesus. Nesse capítulo 1, irmãos, o autor de Hebreus tinha grande preocupação de afirmar para aqueles irmãos que estavam até pensando em afastar-se da fé por conta das perseguições, quem era Jesus, o quão maior ele era que os profetas e que os anjos. Mas também, o autor queria chamar a atenção daqueles irmãos para a responsabilidade que nós temos diante da verdade que nos é revelada de Cristo Jesus. Ele é maior que os profetas, Ele é maior que os anjos. Ele é digno de ser ouvido, digno de ser adorado, digno de ser servido. E uma das formas mais diretas de servirmos a Jesus é servir na igreja, viu? Essa é a maneira mais direta que você tem de servir a Jesus. É servindo-nos uns aos outros em amor. E aí, mais uma vez, nós somos confrontados com a supremacia de Jesus acima de todas as coisas. E precisamos pensar em qual área essas verdades têm nos impulsionado para nós servirmos Jesus melhor, servirmos a igreja melhor, amar a Jesus melhor e adorá-lo de maneira melhor. Em que áreas o nosso coração tem sido fortalecido para que nos momentos das adversidades, e são muitas, nós jamais desistamos, nós jamais pensemos em arredar os pés da fé, mas continuemos firmes, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador. Se a mensagem for apenas informação, você vai sair daqui mais inteligente. Mas se a mensagem cair no seu coração, como palavra desse Cristo Jesus, você vai sair daqui mais fortalecido na fé, seguro nas mãos desse Jesus, que é eterno, tal qual o Pai o é, porque Ele é a pessoa do Pai encarnada. Que nós possamos entender essas verdades e sermos moldados por elas, fugindo desse misticismo que nós vemos no nosso dia e nos agarrando firmemente à verdade das Escrituras, para permanecermos no Salvador todos os dias, mesmo no meio da adversidade. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado de misericórdia para conosco e nos permitido, Deus, estudar as Escrituras, nos permitido, Senhor, reconhecer quem o Senhor é. O que eu quero lhe pedir, Deus, é que essas verdades que nós aprendemos acerca do Senhor, elas têm um impacto direto na nossa vida. Elas nos fortaleçam a alma. Elas estejam em nós como um firme fundamento de uma vida no Senhor, como diz as Escrituras, uma âncora, que nos deixe firmes no Senhor, mesmo no meio das tempestades da vida. E que, de fato, Senhor, nós sejamos impulsionados pelo Seu Espírito a andarmos de acordo com a verdade que nós temos recebido de Ti. Fortalece-nos, Senhor, na fé, tal qual esses irmãos o foram nos primeiros momentos em que leram essa carta. Que nós, Senhor, ao enfrentarmos as lutas e as dores, olhemos para Cristo e vejamos a sua supremacia e entendamos em quais mãos estão depositadas a nossa vida.
e que isso nos sirva de descanso para a alma, de sossego e fortalecimento em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos caminhando aí para o momento final do nosso culto. O pessoal do louvor pode vir para cá, passar alguns avisos para os irmãos.